Meus amigos apostaram que eu não conseguiria fazer melhor que você. Estou só provando que eles estão errados. Ela deu um sorriso malicioso depois que eu a vi sentada no colo de outro homem. Eu respondi, prove isso também. Então tirei uma foto, enviei para os pais dela com sua filha no seu melhor momento, e saí. Ela ligou em pânico. O pai dela tinha visto. Ei, espectadores, antes de continuarmos com o vídeo, por favor, certifiquem-se de se inscrever no canal e clicar no botão de like se quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. A primeira rachadura na nossa base não foi uma briga. Foi um suspiro. Aconteceu há 2 semanas. Eu estava no sofá, terminando um código para um projeto do trabalho, e Emily estava rolando o celular, os pés dela jogados no meu colo. Ela soltou esse suspiro longo e cansado, do tipo que implora por uma pergunta. O que foi? Eu perguntei, meus olhos ainda meio na tela. É que, a namorada do Brandon surpreendeu ela com um fim de semana em Napa. Passeio de helicóptero, tudo incluído. Ela rolava, o polegar deslizando agressivamente, e o Derek acabou de comprar para Sofia aquela bolsa nova da Prada que ela queria. Aquela que ela postou. Eu me lembro da sensação. Não era ciúme. Era um cansaço quieto. Que legal para elas. Eu disse, tentando soar neutro. Nós também tivemos um fim de semana ótimo. Aquela trilha foi perfeita. Ela largou o celular e me olhou, não com raiva, mas com uma espécie de pena teatral. Uma trilha, Ethan. Nós levamos sanduíches. São vibes diferentes, sabe? Sua vibe é muito estável. Muito previsível. Eu devia ter dito algo na hora, mas já tinha ouvido variações disso antes. Emily vivia num mundo de vibes, de estética, de moeda social. Meu mundo era construído em lógica, em confiabilidade. Eu achava que a gente se equilibrava. Ultimamente, eu tinha começado a sentir que era só o lastro no balão de ar quente dela em alta velocidade, necessário para impedir que ela voasse embora completamente, mas peso morto mesmo assim. O grupo de amigos dela era a encarnação da vibe dela. Brandon, Derek, Jessica, Sofia. Uma constelação de fundos fiduciários, aspirações vagas de influenciar, e uma necessidade constante e desesperada de ser visto como vencedor. Eu era a peça estranha. Um engenheiro de software que gostava do emprego, dos amigos, e da satisfação quieta de um problema resolvido. Eu era, na linguagem deles, tranquilo. Agora eu percebia que era sinônimo de chato, por isso a mensagem naquela noite acendeu um alarme quieto na minha cabeça. Emily, 20h47. Ei, mudança de planos. O grupo decidiu pelo Airi. Nos encontramos lá? Mesa no nome do Brandon. Não se atrase. Tá bombando hoje à noite. O Airi era um bar no rooftop no coração do bairro moderno, famoso pelas vistas, pelos coquetéis de $20 e pela política implacável na porta. Eu tinha ido uma vez para um evento do trabalho. Não era o meu estilo, mas Emily amava. Ela amava o fundo de paisagem urbana brilhante para as selfies dela. Ela amava a sensação de estar dentro da corda de veludo. Eu estacionei meu sedã sensato num estacionamento a alguns quarteirões dali, a taxa digital me fazendo estremecer. Enquanto subia de elevador pro rooftop, eu alisei minha camisa social simples, já me sentindo mal vestido. O som do grave ficava mais alto. As portas se abriram numa parede de som curado, tilintar de copos, e o grito de risada que eu reconheci. O lugar estava lotado. Eu me espremi pela multidão, procurando a mesa deles. Vi as costas da cabeça da Jéssica, a risada característica da Sofia, mas as cadeiras estavam vazias. Eu olhei para o setor VIP isolado por corda à esquerda, uma plataforma um pouco elevada com sofás fofos e um garçom dedicado. Lá estavam eles. Brandon estava no centro, uma garrafa de vodka num balde de gelo na mesa ao lado dele, e no colo dele, aninhada debaixo do braço dele, estava Emily. Ela estava usando um vestido que eu nunca tinha visto, algo preto e justo como lâmina. Ela estava rindo, jogando a cabeça para trás, a mão dela no peito do Brandon. Um entorpecimento frio se espalhou do meu peito até as pontas dos dedos. Eu me aproximei da corda. Um segurança de ombros largos de terno preto apareceu, o braço dele uma barreira educada, mas imóvel. Essa sessão é reservada, senhor. Minha namorada está naquela mesa. Emily, com o Brandon. Ele olhou por cima, depois para mim, a expressão não cruel, só profissionalmente vazia. Você não está na lista. Eles teriam que ter adicionado você.
Eu estava barrado, literal e figurativamente. Eu fiquei lá, me sentindo como um turista na execução do meu próprio relacionamento. Emily escolheu aquele momento para olhar. A risada dela morreu. Os olhos dela encontraram os meus. Eu vi um flash de algo, surpresa, talvez um lampejo de culpa, mas foi apagado num instante, substituído por um olhar frio e avaliador. Ela sussurrou algo pro Brandon, que deu um sorrisinho malicioso e disse algo que fez o Derek rir alto. Ela deslizou do colo do Brandon, alisou o vestido, e veio caminhando até a linha da corda. De perto, eu sentia o perfume dela, o caro que eu tinha comprado no aniversário dela. Parecia uma traição por si só. Ethan, ela disse, a voz dela carregando por cima da música. Não era uma saudação. Era um anúncio. Você veio. Emily, o que está acontecendo? Minha voz soou calma, até para mim. O entorpecimento estava isolando. Ela se encostou na corda de veludo, uma rainha falando com um plebeu. Ethan, olha. Ela gesticulou vagamente atrás dela, abrangendo Brandon, os amigos dela, o serviço de garrafa, toda a fachada brilhante. Isso foi divertido, mas chegou ao fim. As palavras eram tão clichê, tão ensaiadas, que quase quicaram no gelo que se formava dentro de mim. Chegou ao fim. Nós moramos juntos. Era uma declaração factual. Nós tínhamos um contrato de aluguel. Nós dividíamos uma lista de compras na geladeira. Ela soltou aquele suspiro de novo. Aquele que agora eu entendia que era pura performance. Ela olhou para trás para o público dela, que assistia com a atenção raptada de gente vendo o ato final de uma peça que já sabia os spoilers. Ela se virou para mim, e os lábios dela se curvaram no sorriso mais frágil e desprezível que eu já tinha visto. Meus amigos apostaram comigo que eu não conseguiria fazer melhor que você. Ela disse claramente, garantindo que cada sílaba chegasse aos amigos dela. Uma risadinha subiu da mesa. Brandon ergueu o copo num brinde falso. Estou só provando que eles estão errados. As palavras ficaram no ar enfumaçado entre nós. Elas não eram só cruéis. Eram baratas. Nossos 2 anos reduzidos às apostas de uma aposta infantil. O entorpecimento frio nas minhas veias se acendeu num único ponto afiado de clareza absoluta. Eu olhei além dela, pro rosto bonito e presunçoso do Brandon, pro celular da Jéssica apontado direto para nós, para todo o tablial patético. Eu olhei de volta para Emily, o sorriso malicioso dela me desafiando a chorar, gritar, implorar. Eu não fiz nada disso. Eu assenti devagar, como se considerando um problema levemente interessante. Minha voz, quando saiu, era baixa, plana, e perfeitamente audível no espaço que a declaração dela tinha criado. Prove isso também. O sorriso malicioso dela vacilou, substituído por confusão. O quê? Eu já tinha tirado o celular. Não levantei rápido. Fiz questão de mostrar, abrindo o app da câmera deliberadamente. Eu vi os olhos dela se arregalarem de entendimento. Ethan, nem pense nisso. O flash disparou. Uma imagem perfeita, crua, em alta resolução. Emily, capturada no meio da transição de crueldade para choque, a corda VIP em primeiro plano, Brandon esparramado como um rei atrás dela, os amigos dela congelados em vários estágios de alegria bêbada. Era uma obra-prima de contexto. Eu olhei para a tela, para a prova condenatória. Assenti de novo, para mim mesmo dessa vez. Peguei. Apaga isso, ela gritou, a fachada fria dela se despedaçando. Ela tentou alcançar por cima da corda, mas o segurança se mexeu, o volume dele lembrando as barreiras que ela mesma tinha escolhido. Ethan, eu juro por Deus, apaga isso agora. Eu não respondi. Guardei o celular no bolso, virei nos calcanhares, e caminhei de volta pro elevador. Os gritos dela me perseguiram. Seu perdedor patético. Volta aqui. Mas foram engolidos pela música e pelo zumbido da cidade atrás das paredes de vidro. As portas do elevador se fecharam no som da fúria dela. O silêncio repentino era ensurdecedor. Eu me encostei na parede, o vidro frio um alívio nas minhas costas. Meu coração batia forte, mas minha mente estava preternaturalmente calma. O quebra-cabeça estava completo. O comportamento distante, os suspiros, os insultos disfarçados de observações. Tudo levava aqui, a um bar no rooftop onde eu era a piada de uma aposta. Enquanto o elevador descia, eu não pensava no amor perdido, que parecia ter sumido meses atrás. Eu pensava na foto no meu bolso. E pensava no William,
o pai autêntico e direto da Emily, que valorizava a honra e discrição acima de tudo. O homem que, apenas 3 meses atrás num jantar de bife, tinha me olhado nos olhos e dito, você é bom pra ela, Ethan. Você a mantém no chão. O jogo não tinha acabado. Ela tinha acabado de provar pros amigos dela que podia ser cruel. Era minha vez de provar algo para a única pessoa cuja opinião realmente assustava ela. O ar da cidade fora da área era fresco e quieto, um contraste forte com o caos pressurizado que eu tinha acabado de deixar. Eu não corri. Eu caminhei num ritmo firme e deliberado de volta para o estacionamento. O entorpecimento tinha se solidificado num tipo de sistema operacional, limpo, lógico e orientado a tarefas. Dor de coração era um luxo para depois. Agora, havia protocolos a seguir. Eu entrei no carro, mas não liguei. Fiquei no escuro, a única luz da tela do celular. Abri a foto. Era melhor do que eu esperava. O flash tinha iluminado cada detalhe. A curva presunçosa da boca do Brandon, o brilho de triunfo barato nos olhos dos amigos, e Emily. Especialmente Emily. A expressão dela estava capturada num limbo perfeito entre demissão cruel e surpresa em pânico. Contava toda a história. Meu polegar pairou sobre o botão de compartilhar. A parte primal e raivosa de mim queria espalhar para todo amigo em comum, postar com a própria frase zombeteira dela como legenda. Mas aquele era o jogo dela. Aquela era a moeda deles, humilhação pública, guerra social. Eu pensei no William, pai da Emily, um homem que tinha construído uma empresa de suprimentos de construção do zero, com mãos permanentemente calejadas e um detector de besteira calibrado em nível nuclear. Ele valorizava lealdade, integridade e franqueza. Odiava firulas, fofoca, e o que chamava de pagiantismo de quem se acha no direito. Emily passava a vida se exibindo pros amigos, mas vivia pelo raro e suado aceno de aprovação do pai. Eu fui nos contatos, passei pelo nome da Emily, até o salvo como William C. Meu dedo hesitou só um segundo. Isso não era um ato de raiva. Era um ato de relatório, uma transferência de informação para a autoridade relevante. Eu compus a mensagem com o cuidado de escrever um código crítico. Tinha que ser conciso, factual e inatacável. Sr. Connelly, lamento informar que Emily terminou nosso relacionamento hoje à noite. Acredito que o senhor deva ver o contexto em que ela escolheu fazer isso. Eu valorizava seu respeito. Ethan. Anexei a foto. Não coloquei emojis, pontuação dramática, nem perguntas de acompanhamento. Deixei a imagem falar. Apertei enviar. Um silêncio estranho e profundo se instalou no carro. O ato estava feito. Não tinha botão de desfazer. Liguei o motor e dirigi para o apartamento. Nosso apartamento, pela última vez. A viagem foi um borrão de luzes de rua. Minha mente era um mapa em branco, planejando só os próximos 3 movimentos. Arrumar o essencial. Proteger documentos. Sair. Usei minha chave. O apartamento pareceu instantaneamente estranho, como uma exposição de museu de uma vida que tinha acabado de ser encerrada. Lá estava o sofá onde ela tinha suspirado sobre trilhas. A ilha da cozinha onde eu tinha cozinhado macarrão para ela enquanto ela falava do passeio de helicóptero da Jéssica. Agora tudo era só cenografia. Fui pro quarto e tirei minha velha bolsa de viagem do topo do armário. Trabalhei com eficiência. Laptop, carregador, passaporte, uma caixinha com meu cartão de seguridade social e o documento do carro. Da cômoda, peguei só roupas práticas. Jeans, camisetas, suéteres. Deixei para trás a camisa boa que ela tinha comprado para mim pro jantar de aniversário de casamento dos pais dela. Parecia uma fantasia agora. No banheiro, joguei meus itens de higiene numa nécessaire. Minha escova de dentes ficou sozinha no suporte. A dela estava na bolsa dela no bar numa noite que era para provar algo. O simbolismo era quase óbvio demais. Finalmente, parei na porta do quarto. Na cômoda tinha uma foto emoldurada daquele jantar com os pais dela 6 meses atrás. William tinha o braço em volta da mãe da Emily, um sorriso raro e suave no rosto. Emily, radiante, estava espremida entre eles. Eu estava na ponta, parecendo um pouco desconfortável mas feliz. A mão do William estava no meu ombro. Cuide dela, Ethan. Eu não levei a foto. Virei e saí. Coloquei a bolsa no porta-malas. Antes de entrar no carro, fiz mais 2 coisas.
Primeiro, abri o app do banco e transferi minha metade do aluguel do próximo mês para nossa conta compartilhada, aquela que ela nunca olhava, aquela que eu usava para pagar contas. Adicionei uma nota. Aluguel de outubro. Término do contrato a seguir. Sem drama. Só negócios. Segundo, e finalmente, fui nas configurações do celular. Encontrei o contato da Emily. Não deletei. Bloqueei o número dela. Depois bloqueei ela em todas as redes sociais que eu lembrava. Não era um ato de raiva. Era um firewall. Ela tinha escolhido me tornar um estranho. Eu agora tornava essa escolha permanente e segura. Dirigi para um hotel médio perto do aeroporto, do tipo usado por viajantes a negócios e pessoas em transição. Paguei uma semana em dinheiro do meu fundo de emergência. O quarto era sem graça, bege, e abençoadamente silencioso. Coloquei a bolsa perto da mesa. Tirei o laptop, mas não abri. Só me sentei na beira da cama, no silêncio absoluto, e deixei o silêncio pressionar. A onda emocional que eu estava segurando finalmente cresceu. Não eram lágrimas por ela. Era uma dor profunda e trêmula pelo futuro que eu achava que estávamos construindo, aquele pelo qual eu tinha feito concessões, planejado e acreditado. A traição não era só que ela tinha ido embora. Era que ela tinha feito piada de tudo que eu ofereci. Minha estabilidade, minha lealdade, meu amor quieto. Eram o lado perdedor de uma aposta. Deitei na colcha rígida do hotel e olhei pro teto de placas acústicas. A injustiça queimava, limpa e quente. Eu tinha sido leal. Eu tinha sido comprometido. E tinha sido descartado como um acessório usado numa peça barata. Mas abaixo da queima, algo mais estava se mexendo. Uma brasa fraca e fria de poder. Eu não tinha gritado. Não tinha implorado. Não tinha dado um soco nem quebrado as coisas dela. Eu tinha tirado uma fotografia. Tinha enviado uma mensagem. Tinha ido embora. E ao fazer isso, tinha tomado o controle da narrativa dela e dos amigos rindo dela. A história não era mais Emily melhora do namorado chato dela. Era agora uma história completamente diferente. Uma que tinha acabado de chegar, com um baque silencioso e sísmico, na caixa de entrada do único homem cuja opinião podia realmente mudar o curso da vida dela. Meu celular, virado para baixo na mesa de cabeceira, ficou escuro e silencioso. O dela, eu sabia, estava prestes a acender como uma zona de guerra. Mas isso não era mais minha preocupação. Meu firewall estava ativado. Pela primeira vez em meses, minha mente, embora machucada, era minha novamente. A primeira luz da manhã no quarto do hotel era cinza e fina. Dormi em intervalos, os lençóis esterilizados desconhecidos, mas dormi. Não havia agonia retorcida, só uma aceitação vazia e cansada. Meu celular, quando chequei às 7 da manhã, mostrava só notificações do trabalho e uma atualização do tempo. O firewall estava segurando. Passei pelos movimentos. Tomei banho. Vesti as roupas limpas e simples da bolsa. Desci e comi um café da manhã sem graça e gratuito, cercado por estranhos quietos com malas de rodinhas. A normalidade era seu próprio tipo de anestésico. Às 10 da manhã, a curiosidade, fria e clínica, venceu. Eu precisava avaliar o estrago, não por gratificação emocional, mas por consciência situacional, como checar o tempo depois de um alerta de tempestade. Fui nas configurações do celular e, com cuidado deliberado, desbloqueei temporariamente o número da Emily. Por um segundo, nada aconteceu. Depois, a tela explodiu. Uma torrente de notificações desceu. Chamadas perdidas. Alertas de correio de voz. Mensagem de texto atrás de mensagem de texto. Um scroll frenético e caótico de desespero e raiva. A primeira tinha chegado às 23h37 da noite passada. Emily. 23h37, o que você fez, Emily? 23h41, meu pai acabou de me ligar. Ele viu aquilo. Ethan, atende o telefone. Emily. 23h53, liga pra ele agora e diz que era brincadeira. Uma pegadinha. Diz que estávamos filmando uma skit idiota pro TikTok ou algo assim. Emily. 0h15, ele não está atendendo minhas ligações agora. Isso não tem graça. Emily. 0h48, meu cartão acabou de ser recusado no bar. Que diabos você disse pra ele? Rolei, impassível. O tom mudava conforme a noite avançava. Emily.
1h22. O Brandon era só brincadeira. Não significou nada. Você sabe como meus amigos são. Você está levando isso a sério demais. Emily. 2h05. Estou no apartamento. Cadê você? Precisamos conversar. Emily. 3h11. Você está tentando arruinar minha vida. Meu pai gerencia meu fundo fiduciário. Ele está falando em me fazer aprender responsabilidade. Isso é culpa sua. Emily. 4h. Ethan. Por favor. Por favor, só pede desculpa para ele. Diz que voltamos. Diz que foi encenado. Eu faço qualquer coisa. A última mensagem era de 1h atrás. Emily. 8h57. Me responde, ou eu vou te encontrar. Tinham 7 correios de voz. Coloquei o celular no Viva Voz, servi um copo d'água da torneira do banheiro, e ouvi. Correio de voz 1. 23h45. A voz dela era um grito agudo e hiperventilando, competindo com música de boate ao fundo. Ethan. O que você fez? Meu pai viu aquilo. Você tem que ligar para ele e dizer que era brincadeira. Uma pegadinha. Ele não pode. Ele está dizendo coisas sobre minha mesada. Liga para ele agora. Correio de voz 3. 1h15. A música tinha sumido. Agora ela estava do lado de fora. Talvez num Uber. A histeria estava virando raiva. Você é um homenzinho tão mesquinho. Sabe como aquilo foi constrangedor? Mandar aquilo pro meu pai? Aquilo era particular. Você arruinou tudo por uma foto idiota. Conserta isso. Correio de voz 5. 3h30. Ela estava chorando agora. Mas eram as lágrimas afiadas e furiosas de uma criança cujo brinquedo foi tomado. Ele congelou tudo. Meu cartão. Meu depósito mensal. Ele disse que se eu tinha tempo para agir como idiota num rooftop, eu tinha tempo para aprender o valor do dinheiro. Você precisa voltar para casa. Você precisa dizer para ele que estamos resolvendo. Ele gostava de você. Ele vai te ouvir. O último correio de voz, de 45 minutos atrás, era o mais arrepiante. As lágrimas tinham sumido. A voz dela era baixa, fria, e totalmente cheia de direito. Ethan, essa é sua última chance. Esteja no apartamento ao meio-dia. Vamos ligar pro meu pai juntos. Você vai dizer que estava bêbado e com ciúmes e que fabricou a situação. Se fizer isso, talvez a gente consiga salvar algo. Se não fizer, você vai se arrepender. Eu não vou perder minha vida porque você não aguenta uma brincadeira. Apaguei os correios de voz. Sentei com as costas na cabeceira. O silêncio do quarto amplificando os ecos silenciosos do pânico dela. Era tudo sobre controle de danos. Não remorso. Não um pedido de desculpas para mim. A traição não era o problema. A consequência era. Meu celular tocou. Era ela. A tela piscava com o nome dela. Uma foto dela sorrindo de um tempo mais feliz. Deixei tocar 3 vezes. Depois, deslizei para atender. Não disse nada. Ethan, a voz dela estava tensa, rouca de gritar e chorar. Sim. Ah, graças a Deus. Olha, você precisa vir para casa. Agora. Precisamos ligar para o meu pai juntos. Não. Um instante de silêncio atônito. O que você quer dizer com não? Ethan, seja razoável. Isso é meu futuro. Você acabou com nosso futuro ontem à noite. Eu disse, minha voz firme e baixa. Essa é a consequência. Consequência? De quê? De me divertir? De viver minha vida? Você sempre foi tão julgador, tão pequeno. A raiva estava de volta, uma arma familiar. Você precisa consertar isso. Dizer para ele que voltamos. Não voltamos. Então, ela gritou no telefone. Afastei um pouco do ouvido. Diz para ele que você exagerou. Diz que sente muito. Meu pai te respeita. Ele vai acreditar. Faz só essa coisa. Tchau, Emily. Não ouse desligar na minha cara. Encerrei a ligação. Imediatamente bloqueei o número dela de novo. O silêncio voltou correndo, mais puro que antes. A coleta de informação não tinha acabado. Eu tinha um amigo em comum confiável, Lucas.
Ele nunca tinha feito parte do círculo principal da Emily. Era meu amigo da faculdade que tinha se mudado para a cidade. Era pé no chão, observador, e odiava drama. Mandei mensagem para ele. Oi. Emily e eu terminamos. É bagunçado. Pode ouvir umas coisas. Só queria que soubesse por mim primeiro. A resposta dele foi quase instantânea. Lucas, cara. Já ouvi. Você tá bem? Vou ficar. O que você ouviu? 3 pontinhos apareceram e sumiram por um bom tempo. Lucas. A Jéssica ligou para minha namorada, surtando. Disse que o pai da Emily cortou ela completamente. Congelou o fundo, cancelou cartões de crédito, tudo. Pelo visto, ele chamou de uma aula magna em caráter ruim e julgamento pior ainda. Disse que ela podia prender o valor de $1 já que valorizava tão pouco o resto. Uma satisfação sombria, limpa e afiada, se instalou no meu peito. As palavras do William eram um eco direto e brutal dos valores que ele sempre pregava. Lucas. Além disso, o Brandon é um babaca. Pelo visto, depois que você saiu, ele disse para Emily que estava ficando pesado demais e que não estava procurando um projeto. Saiu com outra garota 1 hora depois. Emily teve que implorar para Jéssica um Uber para casa. Lucas. O grupo de amigos está se afastando. O Derek chamou tudo de má aparência. A Jéssica está puta porque acha que faz o squad deles parecer lixo. Todos estão preocupados com a própria reputação agora. Valeu por contar. Lucas. Sempre. Pelo que vale, você merece muito melhor. Me avisa se precisar de um sofá. Desliguei o celular. O karma não era místico. Era causa e efeito. Ela tinha trocado minha firmeza por moeda social, só para descobrir que a moeda era falsa e a conta bancária dela estava fechada. Tinha escolhido um homem que havia como entretenimento e foi descartada quando o show ficou chato. Tinha valorizado as opiniões de amigos inconstantes que agora estavam se dispersando para proteger a própria marca. Eu não sentia alegria. Sentia uma validação profunda e cansada. O mundo, do seu jeito duro, estava simplesmente refletindo de volta as escolhas que ela tinha feito naquele rooftop. Uma última peça de informação chegou algumas horas depois via um e-mail formal na nossa conta compartilhada da empresa de administração do imóvel. Era um aviso de violação do contrato por barulho excessivo e perturbação na noite passada, citando uma reclamação do vizinho de baixo sobre uma mulher gritando e jogando coisas na nossa unidade entre 3 e 5 da manhã. Fechei o laptop. O meio estava respirando. A injustiça da traição agora estava sendo contrabalançada pela matemática inexorável das consequências. Meu caminho era silêncio, distância e auto-reparo. O dela, como visto pelo buraco da fechadura dessas comunicações, estava se desfazendo num scramble desesperado e raivoso para recuperar um privilégio que ela nunca tinha ganhado e que tinha acabado de incendiar espetacularmente. Fui dar uma caminhada longa. Não pensei nela. Pensei no que ia jantar, numa nova linguagem de programação que queria aprender, no prazer quieto de um horário que pertencia só a mim. A brasa de poder não era sobre a queda dela. Era sobre minha liberdade. E a cada passo longe daquele hotel, daquela vida, daquela pessoa, a brasa crescia firme e quietamente, virando uma chama. 7 meses é muito tempo e uma vida sendo reconstruída. É tempo suficiente para um quarto de hotel virar um apartamento temporário e para esse apartamento virar um condo claro e arejado com contrato só no seu nome. É tempo suficiente para ser promovido a desenvolvedor líder pela força do trabalho focado. É tempo suficiente para reaprender o prazer das manhãs de sábado com um livro, o silêncio quebrado só pela máquina de café. E é tempo suficiente para conhecer alguém. Olivia não era nada como Emily. Onde Emily era uma performance, Olivia era uma conversa. Ela era designer gráfica com um humor quieto e um olhar firme e observador. Nosso primeiro encontro foi num café de livraria que Emily teria chamado de pitoresco, código dela para chato. Conversamos por 3 horas sobre tudo e nada. Não tinha cálculo, não tinha pose. Era só fácil. Numa tarde de sábado fresca, estávamos no nosso lugar favorito, uma cervejaria rústica com mesas comunais longas e um pátio cheio de cachorros. Eu estava com uma flanela bem usada, Olivia com um suéter macio, a mão dela descansando levemente no meu antebraço enquanto terminava uma história sobre um cliente difícil. Estávamos dividindo um pretzel. Eu estava, pela primeira vez em mais de um ano, genuinamente sem complicações feliz.
O passado parecia um livro mal escrito que eu tinha devolvido na biblioteca há muito tempo. O universo, com seu senso irônico de timing, escolheu aquele momento para virar a página. Eu a vi primeiro do outro lado do pátio. A mudança era chocante. Emily estava embrulhada num casaco puffy de aparência barata, o cabelo preso num rabo de cavalo descuidado. Ela parecia mais velha, cansada. Estava com Mia, uma amiga periférica do grupo antigo que sempre parecia vagamente pedindo desculpas. Elas estavam sendo sentadas 2 mesas afastadas. Os olhos da Emily varreram o pátio, um scan habitual por status ou reconhecimento. Eles travaram em mim. O choque no rosto dela foi imediato, seguido por uma enxurrada complexa de emoções. Esperança, desespero, um lampejo da velha vaidade. Ela disse algo bruscamente para Mia, que fez careta e começou a se espremer pelas mesas na nossa direção. Olivia sentiu eu ficar imóvel. Ela seguiu meu olhar. Alguém que você conhece, ela perguntou, a voz baixa e calma. Minha ex, eu disse, igualmente baixo. Aquela do rooftop. As sobrancelhas da Olivia se ergueram levemente em compreensão. Ela não ficou tensa nem tirou a mão. Só deu um pequeno aceno composto. A presença dela era uma âncora. Emily parou na beira da nossa mesa. Ela ignorou Olivia completamente, os olhos dela cravados em mim. Ethan, oi. A voz dela tentou soar casual, mas caiu em território tenso. Você está bem, Emily, eu respondi, dando um único aceno de reconhecimento. Nada mais. O silêncio se esticou. Ela mudou o peso de uma perna para outra, claramente esperando mais, uma pergunta, uma reação, algo para se agarrar. Olha, ela vacilou, as falas ensaiadas falhando diante da minha absoluta imobilidade. Ela tentou de novo, forçando um tremor na voz. Tive muito tempo para pensar, muito tempo sozinha. Ela enfatizou a última palavra, esperando simpatia. Nenhuma veio. O que eu disse no rooftop, aquelas não eram minhas palavras. Eu estava tentando impressionar pessoas que não importam, pessoas que sumiram agora. Ela finalmente olhou para Olivia, um flick rápido e descartador dos olhos, antes de voltar toda a atenção suplicante para mim. Você importava. Nós importávamos. Eu não disse nada. Só esperei, minha expressão de paciência educada e distante. A compostura dela rachou um pouco. O desespero vazou. Meu pai, ele ainda não vai restaurar tudo completamente. Ele diz que eu preciso demonstrar, sustentar maturidade. Ela disse as palavras como se fossem um conceito estrangeiro e injusto. Se ele soubesse que estamos conversando, se visse que podemos ser civilizados, ajudaria. Provaria instável. Ela deu um passo mais perto, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Talvez a gente pudesse tomar um café algum dia. Só conversar. Começar de novo. O você e eu de verdade, sem todo o barulho. Essa era a jogada dela. Não um pedido de desculpas para mim, mas uma proposta de me usar como referência pro pai dela, uma escada de volta pro financiamento antigo dela. Foi Olivia quem quebrou o silêncio primeiro, não com palavras, mas com um aperto sutil, quase imperceptível, no meu braço. Não era possessivo. Era de apoio. Estou aqui. Isso é com você. Olhei para Emily, realmente olhei para ela, pela primeira vez desde que ela tinha chegado. Vi a tensão ao redor dos olhos dela, o casaco barato, o vazio onde a confiança performativa dela costumava estar. Não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem nostalgia. Só um espaço vasto e quieto onde ela costumava estar. Emily. Eu disse, minha voz calma. Clara e final. Era o tom que eu usava em reuniões de projeto para concluir uma discussão. Isso não vai acontecer. Ela recuou como se tivesse levado um golpe. Mas, você estava certo sobre uma coisa naquela noite. Eu continuei, cortando ela gentilmente mas firmemente. Olhei para Olivia, que encontrou meu olhar com um olhar suave e compreensivo. Coloquei gentilmente minha mão sobre a dela na mesa, um gesto simples e não planejado de união. Você podia fazer melhor que o cara que eu era na época. O cara que tolerava desrespeito por causa da paz. Voltei toda a atenção para Emily, meu olhar firme. Então eu fiz melhor. Eu fiz melhor. Construí uma vida que não tem espaço para drama, ou apostas, ou provar coisas para pessoas cruéis. Gesticulei levemente ao nosso redor. A cervejaria quente, o papo feliz, a mulher ao meu lado. Essa é minha vida agora.
É pacífica. É real. Espero que você construa uma boa vida para você, Emily. De verdade. Mas não vai me incluir, de jeito nenhum. A cor sumiu do rosto dela. A máscara cuidadosamente construída de remorso se despedaçou, revelando o direito cru por baixo. Os olhos dela, arregalados de choque, saltaram entre meu rosto calmo e minha mão ligada à da Olivia. A verdade, que eu não estava só seguindo em frente, mas subindo, e que ela agora era uma espectadora irrelevante disso, acertou ela com força física. Então é isso. A voz dela subiu, afiada e frágil, chamando alguns olhares das mesas próximas. Depois de tudo que nós tivemos, depois que você arruinou meu relacionamento com meu pai, você vai só ficar aí sentado com sua reboninha, e fingir que eu não existo. O veneno na palavra rebom pairou no ar. Olivia não reagiu, só observou com uma espécie de interesse acadêmico distante, como se estudando um espécime fascinantemente tóxico. Eu não engajei. Não corrigi ela. Simplesmente me levantei, puxando a cadeira da Olivia com uma cortesia quieta. Joguei dinheiro suficiente na mesa para cobrir nossa conta e uma gorjeta generosa. Olhei para Emily uma última vez. Não tinha raiva nos meus olhos, nem triunfo, só a absoluta e inabalável finalidade da indiferença. Estamos acabados aqui, eu disse, minha voz plana e definitiva. Peguei a mão da Olivia. Juntos, viramos e saímos, nos espremendo pelas mesas em direção à saída. Não olhamos para trás. Ouvi um som sufocado e inarticulado de fúria atrás de nós, rapidamente calado pela voz suplicante da Mia. Mas já estava sumindo, virando só mais um barulho sem importância no fundo do meu dia. Do lado de fora, o ar de outono era fresco e limpo. Olivia apertou minha mão. Você tá bem? Tomei um fôlego fundo, enchendo os pulmões com o ar livre e não contaminado. Olhei para ela, para a compaixão inteligente nos olhos dela, e senti o último fantasma daquela noite no rooftop se dissolver em nada. Estou perfeito, eu disse e era verdade. Estou morrendo de fome. Vamos pegar aquela comida italiana que a gente falou. Enquanto caminhávamos pro carro, minha mente não estava na Emily, no fundo fiduciário congelado dela, nem nos olhos desesperados e vazios dela. Estava no jeito específico que Olivia ria quando estava realmente divertida. Estava nas notas complexas do vinho Amarinec que eu planejava pedir. Estava no contentamento quieto de um domingo sem tempestades no horizonte. O fechamento não estava num discurso dramático ou num momento de vingança. Estava no ato simples e profundo de virar as costas sem olhar para trás em direção a um futuro tão brilhante e cheio que a sombra do passado não conseguia mais me alcançar. Ela tinha virado uma nota de rodapé, uma lição aprendida, uma porta fechada, e eu já estava a quilômetros de distância na estrada, de mãos dadas com minha paz, nunca pensando em bater nela de novo. Obrigado por assistir. Certifiquem-se de se inscrever no canal e clicar no botão de like. O que vocês acham dessa história? Compartilhem nos comentários.